Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, mensagem inspirada. Hoje eu vou pregar e falar de um assunto maravilhoso. 3 princípios básicos para chegar mais perto de Deus. E eu vou usar como base desses 3 princípios o Salmo 1, o princípio, o Salmo 1. E ele faz uma analogia entre o justo e o ímpio. Quem é o justo? Aquele que crê no Senhor Jesus, que entregou a sua vida para Deus e que pratica a palavra de Deus. Quem é o ímpio? O ímpio é um perverso. O ímpio é aquele que não busca a Deus, aquele que mente, aquele que tem ódio no coração, tem mágoa, ressentimento. E o Salmo 1, todos os salmos são riquíssimos, são inspirados por Deus. E o Salmo 1, ele é maravilhoso no princípio. Desse princípio, nós vamos tirar 3 princípios básicos que nos levam mais perto de Deus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que não se apeguem a apenas uns salmos. Sabe? Leia todos os salmos. Extraia deles ali oração, cânticos, aquilo que você mais sente bem. Faça isso. Não se apegue a um salmo apenas, mas todos os salmos são inspirados, maravilhosos, para que possamos entender. Pois bem, diz assim no Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro princípio é o homem que ele é bem-aventurado, ele está mais próximo de Deus. Se ele está mais próximo de Deus, naturalmente, ele não anda no conselho dos ímpios, ele anda no conselho de Deus. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não fica parando ali com pecadores e falando, e se ele se detém, ele para, ele não pode parar. Fale o que é necessário e continue o seu caminho. Esse é o primeiro princípio, que também está escrito, e ele também não assenta à roda dos escarnecedores. Se ele não assenta na roda dos escarnecedores, ele não assenta com pessoas que falam mal uma das outras, que escarnecem uma das outras. Então, esse primeiro princípio é quando eu estou longe das coisas do mundo e das coisas cotidianas, seculares do mundo, naturalmente eu vou estar mais perto de Deus. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio está no versículo 2 do Salmo 1, que diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, o segundo princípio, ele é primordial. O segundo princípio, ele é perfeito. O segundo princípio, ele é fundamental para que você chegue mais próximo de Deus, mais perto de Deus. Há muitas pessoas que dizem: eu não consigo, eu estou mal espiritualmente, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. São fatos que ocorrem na vida de muitas pessoas. E isso se aplica a esse versículo. Porque a pessoa não tem prazer na lei do Senhor e ela não está meditando nela de dia e de noite. Como que nós meditamos? Orando, lendo a palavra, meditando na palavra. E assim sucessivamente, para que possamos nós nos fortalecer a cada dia. O terceiro princípio, diz no versículo 3 assim: ele é como árvore plantada junto à corrente das águas.
que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. De quem ele está falando? Do homem que está plantado junto às águas. Que águas são essas? Essas são as águas que purificam o homem, que limpa ele de todo o pecado. E aí você pode perceber que ele está falando no versículo 2 que é o prazer. O prazer dele é estar na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso traz para nós algo poderoso. Meditar. Estar no prazer da lei do Senhor. Esse é o terceiro princípio, é estar plantado, ou seja, plantado é você buscar água na profundidade, e buscar água na profundidade é a presença de Deus, na leitura da palavra, na oração. E ele continua assim, agora trazendo como é o ímpio. Ele disse, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmão, um homem que não lê a palavra, um homem que não ora, um homem que não medita na palavra de Deus, ele é um ímpio. E o ímpio, ele é como a palha, ele é disperso, ele é levado facilmente por outras coisas que não é a palavra de Deus e não é a meditação da palavra de Deus. E assim, ele também não prevalece no juízo, nem os pecadores prevalecem na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho do justo e os ímpios perecerão. Irmãos, eu quero deixar essa breve palavra para vocês. E eu pedi para vocês compartilhar, tocar no sininho, dar um like, compartilhar, para que outras pessoas venham ver, ouvir e meditar nessa palavra. Desde já, eu agradeço. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana. Sejam todos abençoados. Sucesso nessa caminhada. Medite nos 3 princípios básicos para que possamos chegar mais perto do Senhor.